O discurso tecnicista ganhou força a partir da postulação, nos anos 1960, de que as grandes etapas da história da humanidade são produtos diretos das inovações das técnicas de comunicação. A sociedade seria diretamente modelada, portanto, no plano cultural, intelectual e social, pelas inovações tecnológicas, que foram sucessivamente a escrita, a imprensa, o telégrafo, o telefone, o rádio, a televisão e, por fim, a internet. Entre outros meios peculiares, como a televisão a cabo e o rádio digital. Cidadania e Internet é o livro do Ciência e Letras de hoje. Um programa resultado da parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Conversam comigo no estúdio do Canal Saúde o autor do livro, Gustavo Barreto, jornalista com doutorado em Mídia, Cidadania e Migrações, e Renato Cres, antropólogo e cientista político. Sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigado. Tem uma questão no início do livro, com o título Questões em Aberto, que diz o seguinte: existe um real benefício ou as novas tecnologias estão servindo apenas a propósitos do lucro e do jogo político dos mesmos agentes sociais do século XX? Não vou fazer essa pergunta agora, vou deixar ela aqui para ver se o programa nos ajuda a encontrar respostas para isso. Antes, queria falar sobre cidadania, né? Você foi pesquisar a cidadania e a internet. Por quê? O que te deu essa vontade de descobrir se a internet é uma ferramenta que pode impulsionar a conquista da cidadania? Porque a internet era claramente se colocava como um novo caminho para a comunicação. Se falava muito em revolução, em era da internet, em revolução na internet. E eu queria testar, porque eu acho que a pesquisa, quando é feita com seriedade, ela não parte de uma certeza. Essa, para mim, é a diferença de uma crença, entre uma crença e uma pesquisa. E eu queria testar para saber se era realmente um novo ambiente. Está claro que tem muita coisa diferente, mas eu queria saber se as dinâmicas do século XX, inclusive de outras áreas da psicologia, da ciência política, de todas as outras áreas, da própria comunicação, que é uma questão, se elas eram demasiadamente diferentes, se eram de fato uma revolução ou se era uma nova roupagem. Essa para mim é a questão. Que permanecem abertas ou já chegamos a algumas conclusões? Chegamos, na minha opinião, depois de fazer a pesquisa, chegamos a menos conclusões do que eu gostaria. Eu acho que eu sempre costumo dizer que a gente está no momento de catarse. A gente está descobrindo muita coisa. A gente está entrando em contato, por exemplo, com pessoas que a gente nunca entrou em contato diretamente. E esse primeiro contato, uma coisa que é colocada no livro, por meio de documentos históricos, se acreditava muito que se você permitisse contato entre todo mundo, a paz e o entendimento seriam imediatos. Então, está claro que não é isso. Assim, hoje a gente já sabe que pode acontecer um entendimento maior entre muitos grupos do mundo, mas o contato ele também gera muito atrito, né? E, ao mesmo tempo, as pessoas têm uma impressão de que elas estão, não sei se agindo mais politicamente, no momento que elas têm a internet para se expressar ou até para ter acesso a outras informações, especialmente aquelas com as quais elas concordam. Isso de alguma maneira, você acha que pode mudar a impressão que as pessoas têm em relação à cidadania ou ao quanto elas podem interferir no rumo das coisas? Eu acho que depois desse primeiro momento de euforia e otimismo, né, que acontece com a criação, ou pelo menos a percepção da existência de uma nova ferramenta, né, isso, como a gente tem visto atualmente, tem sofrido um mecanismo oposto que é muito comum nas culturas, que é você tende à universalização até um determinado ponto, onde você tem uma forma de entropia que começa a gerar a guetificação e subdivisão, né? E aí você tem o que a gente tem hoje em dia, esse festival de milhões de pertencimentos que se confundem com identidades, que se confundem com microdiscursos,
E, ao mesmo tempo em que você tem uma abertura para que eles apareçam, você também tem um cerceamento que surge a partir deles, né? E aí, como a gente estava falando antes, né, eu vejo um cerceamento até um tanto quanto narcisista, né? Só é possível, eu só consigo ouvir aquele com o qual eu possuo algum tipo de identidade, né? Eu não consigo, eu me fecho. Tem até o que me representa, que as pessoas costumam dizer, né? Exatamente, o que me representa ou aquilo com o qual eu me identifico de alguma maneira, né? E se fecha para todos os outros identidades e pertencimentos que identificam como não eu. Se é não eu, logo é errado. Aí entra toda a questão de intolerância, xenofobia e repetição dos mesmos temas. Ferramenta, você falou ferramenta. Eu abri falando das evoluções dos meios de comunicação que, segundo uma teoria tecnicista, seriam tão importantes a ponto de ficar marcando a história, cada momento que... Como é que a gente pode falar da ferramenta, entendendo ela como algo que está a serviço e não como algo que determina caminhos? Você tem um determinado que você se debruça sobre isso, né? Dizendo que é tudo moldado culturalmente, historicamente, né? Porque a ideia de que... É até um pouco assim, um exercício de história isso, né? É mais do que de comunicação, do campo da comunicação, do campo da cultura, é um exercício histórico, na minha opinião. Essa ideia de que a ferramenta vai substituir e vai conseguir... A própria ideia por trás da internet é essa. A gente tem que criar... A internet, ela nasce, pouca gente sabe disso, a expressão, por exemplo, cibercultura, é de um sujeito chamado Norbert Wiener e é dos anos 40. Por que o Norbert Wiener escreveu um livro... Wiener escreveu um livro chamado Cibercultura? O contexto é que a gente tinha saído da Segunda Guerra Mundial e existia um desejo no mundo inteiro, né, depois que a gente descobriu os horrores da guerra, por unir o mundo e trazer mais tolerância, trazer mais entendimento. Esse desejo, obviamente, que é ótimo. Só que o Norbert Wiener é matemático. Então, a ideia de que os engenheiros, os matemáticos, os físicos poderiam fazer a fórmula mágica da paz. Isso é típico da época, dos anos 40. E a gente foi descobrindo que, por exemplo, para você... muita gente hoje em dia pergunta quais são as ferramentas para acabar com o ódio na internet? Ora, existem duas formas de acabar com o ódio na internet. Ou você acaba com o ódio, em geral... Ou acaba com a internet. Ou acaba com a internet. Então, não existe uma fórmula. É óbvio que existem coisas que podem ser feitas. Mas não vai existir uma ferramenta, uma técnica. E outra coisa que é interessante destacar é que a ideia de que as coisas estão mudando muito rápido e as tecnologias vão substituir todas as anteriores, essa é uma ideia que sempre se repetiu. Aí, quando veio o rádio, foi a mesma coisa. O rádio surge no Brasil no começo dos anos 20. Mas é interessante, desculpa vou te cortar, porque claro. Essa coisa dos surgimentos, né? Você falou do surgimento do ciberespaço com esse intuito de fazer um universo mais pacífico a partir da matemática, mas o rádio, em um determinado momento, você fala aqui, inclusive fala de Brecht, fala que ele nasce como uma ferramenta também política. A internet nasce como uma ferramenta militar. A gente começa a ver que as coisas também, muitas vezes, elas... E depois, que eu achei interessantíssimo, depois que ela nasce, ninguém dá muita bola para ela. Né? Ela chega a ser recusada por uma grande empresa. Brecht, por exemplo, ele é um dos grandes nomes dessa ideia. Porque o Brecht, ele no início, ele está no contexto um pouco depois do que ele escreve sobre o rádio, vem o nazismo. E já vem a perseguição anterior uma parcial perseguição aos sindicatos. E ele comenta que a primeira grande rede que surge na Alemanha envolve 4.000 rádios que se formam numa grande rede. Ele comenta isso muito vivamente e fala que esse potencial de rádios sindicais, de rádios políticas dos trabalhadores, é um potencial enorme. Mas aí, depois, no segundo momento, ele faz a ressalva. Mas é uma ferramenta, a rede. Então, ela pode ser utilizada como foi. Quer dizer, ele descreve o futuro ali, uma perspectiva de futuro que se realizou.
pode ser uma ferramenta usada para os trabalhadores, mas pode muito bem ser uma ferramenta tornada própria do governo, das mensagens do governo contra os trabalhadores. E isso se repete no Brasil com Vargas, se repete a rádio no Brasil, você sabe, dá o nome da nossa TV educativa antiga, hoje é a TV Brasil, que é o pai do rádio no Brasil, que é o Roquete Pinto. E o Roquete Pinto tem o objetivo de educar as massas. Essa ferramenta de educação das massas, mesmo que seja uma educação um pouco elitista, daquela época própria dos anos 20, é uma ferramenta depois transformada em propaganda política para diversos regimes. Então, a ferramenta não vai resolver, quem vai resolver são as pessoas. E atualmente, o que a gente tem visto é justamente essa espécie de fagocitose, né, que os instrumentos de poder vão fazendo em cima da comunicação. Hoje em dia, a gente não entra mais na internet, quase que a não ser através do Google e Facebook. Né? São as duas polaridades ali que a gente vai usar. E todos vão cercear, limitar, né? Criar a famosa bolha, etc, etc. O Gustavo poder falar muito melhor do que eu. Mas é uma forma de adaptação, né? Sim. Mas você trouxe duas palavras, Google e Facebook, que vão fazer parte do nosso próximo bloco. E a gente também vai ver como que em determinados momentos já históricos, apesar de terem acontecido há pouco tempo, a internet e essas redes sociais fizeram a diferença na luta pela cidadania. A gente vai fazer um breve intervalo, não sai daí, a gente volta já. Ciceleta está de volta conversando sobre o livro Cidadania e Internet. Comigo, no estúdio do Canal Saúde, o autor do livro, Gustavo Barreto, e Renato Cres. Em todo o mundo, muitas manifestações públicas contam atualmente com as ferramentas da internet como aliadas. Em um dos casos notáveis, após intensas manifestações nas ruas, no final de janeiro de 2010, o presidente do Egito, Hosni Mubarak, decidiu bloquear a internet em todo o país. Mas não só a internet, também os sinais de celular e de satélite. Depois você vai contando, né, de como que aquilo se alastrou também e que foi muito importante naquele momento essa ferramenta para que as pessoas se organizassem. Como é que a gente pode entender isso? À luz do que a gente já falou aqui, que essa ferramenta pode ser utilizada tanto para mobilização quanto para censura. Tanto para que você tenha informações que você nunca teve, quanto para direcionar as informações a que você vai ter acesso. Como é que a gente pode entender cidadania e internet a partir disso? Bom, o Renato tem também muitas reflexões recentes, eu tenho lido do Renato. O que eu posso dizer em relação à parte da internet é que, de fato, esse mecanismo que ele descreveu de moldar, do poder moldando as comunicações, na internet aconteceu da seguinte forma. Primeiro, a internet surge como totalmente livre, como um conjunto de links que vão se aglomerando e você pode lançar a sua página, lançar qualquer tipo de linkania, qualquer tipo de página e se a página tem uma certa qualidade, ela vai sendo localizada naturalmente pelo boca a boca. Digamos, isso era no início. Percebendo isso, as principais empresas hoje do ramo, o Google, o Facebook e a gente pode dizer também o Twitter, decidiram fazer um cercadinho. É como se você oferecesse um casamento e desse a comida toda de graça e as pessoas podiam entrar e comer livremente, mas em algum momento da festa passa-se, então, a sofrer limitações de que tipo de comida você vai ter, de que tipo de bebida você vai ter. E isso aconteceu com as redes sociais. Rede social não é internet. A internet é muito maior do que a rede social. E a rede social é como se fosse esse cercadinho. É uma forma de controlar, de fechar a livre circulação, apesar de não parecer. Né? Não parece. É isso que é muito perigoso, né? Você tem uma impressão de que você está tendo acesso às coisas mais importantes, já que aquilo apareceu ali para você, né? A camuflagem é que faz a magia, né, da brincadeira. A ideia, por exemplo, a gente pensa nos sites de compra, por exemplo, não são redes sociais, são redes simplesmente de compra. Você vai entrar, ver o que você quer, consumir, etc. e tal. Mas alguns estão nas redes sociais, outros não estão. Uns você tem que procurar, outros você não tem que procurar. Uns, assim que você acessa uma vez, aparecem 200 vezes dentro da sua rede social, querendo você ou não. Né? E
E por aí aparece vai. objetivamente em relação àquilo que você pesquisou, exatamente, né? aquilo que você pesquisou, né? Você clica 3 produtos, aqueles 3 produtos vão aparecer para você várias vezes. E o pior é que esse mecanismo, desculpa Nada. complementar, esse mecanismo ele é um mecanismo comercial que é altamente lucrativo hoje em dia e ele é muito bem direcionado. E o pior de tudo é que as próprias pessoas dão acesso às empresas. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo muito objetivo. Existem hoje campanhas políticas, sobretudo já chegou com muito mais força nos países mais desenvolvidos, que são campanhas políticas direcionadas a um determinado perfil psicológico. Esse perfil psicológico bebe da psicologia. São psicólogos que têm ferramentas para segregar as pessoas em determinados nichos e aí elas formam grupos. Onde que entra a autorização? Muitas vezes as pessoas estão acostumadas a fazer aqueles testes de conhecimento ou aqueles testes de quem eu sou, uma coisa bem identitária, né? E ao autorizar esses testes, você está autorizando que esses dados que você tem sejam repassados para terceiros, sem que você se dê conta disso. E aí você passa a ser incluído nesses grupos de acordo com as suas respostas. Claro, porque, por exemplo, se existe um político que sabe que existem 3 grupos dos 5 que gostam dele, mas tem outros 2 grupos que não gostam dele por motivos diferentes entre esses 2, você vai direcionar um tipo de mensagem específica para esses 3 grupos e os outros 2 você vai tentar fazer uma outra mensagem que desconstrua o que eles pensam sobre você. Isso é muito utilizado, existem empresas, inclusive, que são ditas responsáveis por colaborar com as campanhas nos Estados Unidos e na Inglaterra, e que já estão, como é que a gente sabe que isso é verdade? Eles já estão ganhando muito dinheiro com isso, né? E ganha-se muito dinheiro com tudo isso que a gente está falando aqui, né? Exatamente. Começamos a tentar responder se existe um real benefício ou as novas tecnologias estão servindo apenas a propósitos do lucro e do jogo político dos mesmos agentes sociais do século XX? Vamos lá. Eu acho assim, ferramenta é ferramenta em si, né? Não dá para a gente culpar o pincel por alguém furar um olho com ele, né? Nem honrar o pincel porque foi feito, sei lá... Um Van Gogh. Van Gogh, exatamente. Né? Nada está no pincel, né? De fato, nem a furada do olho, nem o quadro, né? Mas o potencial, sim. O potencial está ali. Então, assim, a ferramenta, ela vem quase que potencializando aquilo, talvez por isso, agora não, pequena epifania, talvez por isso eu tenha saído tanto do estudo da antropologia e da ciência política para complementá-lo pela psicologia e o Gustavo também agora recentemente, né? Eu fiz 2 especializações em Jung e agora fui conversar com o Gustavo recentemente e descobri que ele está lendo um monte de livro do Jung também. Isso assim, tipo, a gente não se influenciou nisso, né? Mas porque vocês perceberam que para você dar conta desse universo... Porque tem um fundamento aí que não é um fundamento, pelo menos na minha aposta, eu não sei como é que estão as leituras do Gustavo, mas não é um fundamento intelectual, não é um fundamento cognitivo. Eu não vejo, por exemplo, deficiência cognitiva em pessoas que defendem candidatos dos quais eu discordo. Eu vejo uma descompensação afetiva, é um fundamento emocional. E o afeto, ele está anterior à cognição, né? É ele que é como se fosse uma cola, né? Em sociologia, o ethos, né? Que mantém unido um complexo, que é que vai gerar o filtro perceptivo nosso da realidade, né? E a minha aposta, a minha pesquisa atual, assim, é sobre o afeto do medo, né? Do quanto ele vem permeando tudo, como uma estratégia de venda, né? Assim, eu brinco muito de falar que o tênis que a gente gostou na loja, com certeza daquela cor, daquele tamanho era o último. Eu não estou falando do tenha medo grande ainda, né? Mas é isso, são os pequenos medos cotidianos que te fazem consumir rápido e como isso vai gerar lá para frente o que o Jung chama de rebaixamento do nível mental, que faz com que a gente fique polarizado no nosso raciocínio, porque é muito rápido, tem que ser rápido. E aí entra a questão da internet na velocidade. E aí entra a questão de algumas redes sociais que se prestam muito bem a isso, sim, a essa coisa rasa e polarizada. Você vê, essa bolha, por exemplo, o que a gente estava comentando sobre uma certa continuidade,
Muitas pessoas ficaram famosas nesse ramo dos estudos de mídia por dizerem que o Facebook cria uma bolha, né? Ou o Google cria uma bolha e que as pessoas vivem naquela bolha. E aí, dentro dos estudos mais ampliados, como esse, que eu acho que eu também concordo que a gente tem que ir um pouquinho, pelo menos, para essa área, a gente se pergunta, será que aquela pessoa já não estava, de certa forma, numa bolha? E o Facebook só veio a confirmar essa bolha, ou pode até ter reforçado essa bolha, mas será que ela já não estava com essa tendência de se colocar dentro de uma bolha e se fechar para o mundo? Porque também colocar a culpa em um agente externo por tudo não é, acho, muito correto. Porque a gente já viu aqui que ele pode ser usado como foi usado para grandes mobilizações em luta de direitos e também pode ser usado para grandes mobilizações para que muita gente lucre com isso. A gente está numa perspectiva... Desculpa, pode... Não, é porque eu queria só... O que me chama muita atenção nessa pergunta é o jogo político dos mesmos agentes sociais do século XX. Porque eu acho que essa também é uma questão que pode falar também de uma imaturidade política aí, né? Quando a gente ainda não conseguiu reverter certos comandos, não sei qual seria a palavra, que a gente vem herdando do século passado. A gente tem uma estrutura política, você vê, muito parecida. E uma democracia que... A democracia, o conceito de democracia, o José Saramago já vinha falando há quanto tempo disso? A democracia precisa ser revista. A gente tem como grande modelo da cultura ocidental a democracia está em crise. E o que tem de novo? Quer dizer, a gente olha, a gente deveria, todos nós, eu não estou respondendo a pergunta, mas a gente olha para 20 anos, ou 20, poderíamos dizer mais ou menos 25 anos de internet. Quer dizer, o que a gente tem de novo com a internet, né? A gente continua tendo muita repressão no mundo, a gente tem uma quantidade de guerras, por exemplo, que gerou mais refugiados e deslocados do que a Segunda Guerra Mundial, são 65 milhões de pessoas deslocadas ou refugiadas, segundo a ONU. Então, dentro do nosso debate, a gente é obrigado a se perguntar por que a grande revolução da internet, que mudaria o mundo na ponta dos dedos, que faria que todos nós nos encontrássemos, por que ainda não rolou, né? Essa é uma pergunta grave. Se é que vai rolar? Mas temos aqui Manuel de Barros, poesia completa que você trouxe para a gente. E antes de começar o programa, você citou uma poesia dele específica que é? É uma definição de poesia que, quando eu li, eu fiquei um mês paralisado e comecei a ler muito, que muito mais Manuel de Barros, que é a definição de poesia, que é: a poesia é voar fora da asa. E eu acho que o programa mostrou isso, né? Você trouxe também um Campbell, que é um dos papas da mitologia. Sim, aí para mim é sensacional. O Heróis de Mil Faces sei lá, foi um livro que me partiu para entrar, por incrível que pareça, por um pouco de um humanismo possível através dessa confluência de aspirações de diferentes culturas que têm estruturas semelhantes para a formação dos seus tipos ideais, né? Porque o herói não deixa de ser um tipo ideal daquela sociedade, né? Um herói, digamos, sociedade liberal seria o Benjamin Franklin, por exemplo, né? E um herói contemporâneo vai ser mais complicado. mas é isso, essa possível confluência de aspirações, né? Essa possível convergência, né? Esse possível contato de narrativas que se trocam, né? Me inspirou muito. E eu acho que, à medida que a gente conversou aqui, ficou claro também que tanto a poesia, quanto a mitologia, quanto a antropologia, precisam estar juntos com a ciência política para que a gente possa dar conta do que está acontecendo e não se agarrar em definições simplistas, que muitas vezes, né, trazem respostas que podem nos acalentar e a gente agarra. Tem muita coisa ainda para a gente saber. Eu gostei muito quando você disse, não estou respondendo a sua pergunta, né? que é por aí, a gente também não tem todas as respostas, né? Não, vamos construir, né? Vamos manter o diálogo e tal. E trazendo esses outros saberes para ajudar nessa construção, que é o que vocês nos ensinam aqui
como cientistas políticos e outras coisas mais. Obrigadíssimo pela presença de vocês aqui e longa vida à cidadania e à internet. O programa Ciência e Letras é resultado de uma parceria entre o Canal Saúde e a Editora Fiocruz. Se você quiser entrar em contato conosco, mandar sua crítica ou sugestão de leitura, nosso endereço eletrônico é canalsaude.fiocruz.br ou então acesse a nossa página no Facebook. A gente se vê no próximo programa. Até lá! Para entrar em contato com a Editora Fiocruz, acesse www.fiocruz.br/editora ou ligue para 21 3882 9007.